Olá, tudo bem? Talvez você tenha assistido outro vídeo que eu fiz sobre aposentadoria. Se não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo. E tenha ficado se perguntando: eu quero fazer a minha aposentadoria por conta própria, mas não sei por onde começar. O que eu preciso fazer? O quanto que eu tenho que investir? Onde que eu vou colocar esse dinheiro? Quais são as maneiras de me prevenir, me preparar para esse momento? Bom, calma, que a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu só tomar meu mate. Bom, então por onde começar? Primeira coisa que tu tem que parar para pensar é entender o como que tu vai te aposentar. Tu é funcionário público? Qual que é o regime da tua instituição? Tu é CLT? Tu vai entrar pelo INSS? Quanto tempo de serviço? Tem alguma insalubridade? Não tem? Qual que é o momento que tu pode pedir aposentadoria ou não? Tu precisa, em primeiro momento, entender a tua aposentadoria especificamente, para saber como que funciona. Por que isso? Porque assim tu vai conseguir saber se tu vai te aposentar pela carteira assinada, ou então se tu é empreendedor, quanto que tu paga para te conseguir te aposentar. Tudo isso tu precisa primeiro ver como que funciona, entender todas as regras, que foi um erro que eu fiz. Eu comecei a trabalhar, eu nunca parei para me preocupar com isso. Com quase 20 anos de funcionalismo público, recém que eu fui parar para pensar com quanto que eu ia me aposentar e tudo mais. O tempo ali eu já sabia, mas o valor eu não sabia. Então, primeira coisa é isso. Bom, assumindo, né, a data que tu vai te aposentar, o quanto tu vai te aposentar, tu precisa entender que na velhice a gente sempre depende de um valor muito maior do que enquanto a gente é mais jovem. Seja para remédio, seja para algum tratamento de saúde, ou seja simplesmente para querer aproveitar a vida. Já que eu não vou estar trabalhando, eu tenho tempo para viajar. Então, se eu quiser colocar umas 2 viagens maiores, um pouco mais longe ali por ano, eu tenho que ter dinheiro para isso. Então, pensar na aposentadoria não é só pensar em ter o dinheiro para sobreviver, mas também para poder fazer algumas coisas diferentes. E que nem sempre as pessoas têm esse dinheiro. Na maioria dos casos, as pessoas, quando se aposentam, se surpreendem com esse fato de receber menos, porque dependendo da empresa, muitas empresas pagam a ticket de alimentação, e aí quando a pessoa se aposenta, ela não recebe mais aquele ticket. E acaba faltando dinheiro e precisando fazer bico, fazer renda extra. Como eu já disse no outro vídeo, e é o que eu sempre falo, eu quero ter aquele poder do pensamento se eu quero continuar trabalhando ou não. Mas eu quero conseguir me aposentar por condições próprias. E aí eu decido se eu quero seguir trabalhando ou não. A minha meta são 50 anos. Para mim, ter essa possibilidade de escolher se eu quero seguir trabalhando ou não. Provavelmente, após 50 anos, eu vou seguir trabalhando. Nem que seja em uma instituição só. Mas a outra eu pretendo dar uma diminuída ali. Então, tu tem que ter isso muito bem claro. Entender muito bem como que funciona. Bom, já olhei todo o regime de aposentadoria, já entendi como é que funciona, já sei com que idade eu posso me aposentar e quanto que eu vou receber. Já entendi que eu tenho que ter um dinheiro a mais. E agora? Como que eu começo? Então, entendi tudo isso, vou começar a investir. Como que a gente começa? Entendendo de onde eu vou retirar o dinheiro. Primeiro fato é isso, investir, eu vou investir do dinheiro, do meu salário, ou eu vou fazer uma renda extra para isso. Se do meu salário sobra mensalmente, eu posso pegar uma parte, ótimo. Se do meu salário não pode, o que eu posso fazer de trabalho extra para conseguir uma renda extra para aí sim eu poder começar a montar minha aposentadoria? Então, o primeiro detalhe é esse, de onde eu vou tirar o salário? Bom, vou começar a investir e não me sobra nada, eu gasto tudo, estou no 0 a 0. E eu não gosto de fazer renda extra. Então, tua primeira atividade vai ser tentar enxugar um pouco os gastos ali e fazer sobrar o mínimo, nem que seja R$ 10. Mas tu precisa começar a investir. Eu costumo dizer que o primeiro ano, ele é o ano da gente pegar o hábito do investir e pegar essa constância. O segundo ano já não. O segundo ano, aí a gente já vai ter um retorno. Esse retorno não precisa necessariamente já ser financeiro, nem nada disso, mas assim, a nossa cabeça já vai estar processando um pouco melhor. Então, só de eu não fazer dívida e de eu conseguir colocar um certo valor no banco já está ótimo.
Tem pessoas que falam, não, desde o começo tu precisa investir 10% do teu rendimento. Se a pessoa é um assalariado e ganha 2.000, 10% são 200, não é bem assim de tu tirar 10% do teu salário quando tu não investe nada. Se tu já investe, ok, mas e se tu não investe nada? Então, é ver de onde tu vai tirar o dinheiro e começar. Nem que seja R$ 10 por mês, tu vai investir, tu vai aplicar pensando na tua aposentadoria. E um detalhe importante, eu estou falando de investir pensando na aposentadoria. Supondo que a pessoa já tenha uma reserva de emergência. A pessoa não tem uma reserva de emergência, ela vai ter que montar essa reserva de emergência, mas já começa a investir pensando na aposentadoria também. Porque senão se tu deixa lá para frente é muito pior. Então, primeira coisa, ver de onde vai sair esse dinheiro. Não adianta eu querer estudar sobre investimentos, sobre diversificação e um monte de coisa se eu não tenho dinheiro. Isso é outra coisa, né? Tem gente que às vezes só estuda, só fica na teoria e não vai pra prática. Eu sou dessa ideia. Parte pra prática no primeiro momento. Então, juntou R$ 10, bota numa caixinha do Nubank, numa caixinha lá um pouquinho do Banco Inter, seja lá onde for, mas já coloca. A ideia é que tu consiga ter esta reserva para aposentadoria naquele momento que tu vai fazer ele todo mês. Ah, mas eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Tá, não tem uma blusa para vender, uma calça que tu pode vender, tu não faz doce razoavelmente bem para fazer, para vender. Tenta achar de onde vai fazer esse dinheiro. Então, só assim um comentário, não é para aposentadoria, mas eu queria comprar um tablet para as aulas esse ano. E aí, a primeira coisa que eu pensei, de onde eu vou tirar o dinheiro? Eu não queria mexer no meu salário, então eu comecei das aulas particulares. As aulas particulares que eu dou, o dinheiro vai para uma caixinha da Nubank, até chegar no valor do tablet. Paguei o tablet, ou melhor, estava ali o dinheiro, aí comprei parcelado em 10 vezes. Meu celular estragou. Estou tirando o dinheiro dali, já quase zerei a minha caixinha e eu pretendo pagar o celular com o dinheiro das aulas particulares. Provavelmente eu vou fazer um empréstimo de mim mesma para pagar as prestações e depois eu vou ir pagando com esse dinheiro das aulas particulares. E por que eu faço a prestação? Só mais um comentário, porque eu tenho um programa de cashback muito bom no cartão de crédito. Então, se não ter juros para comprar parcelado, eu compro no cartão de crédito. Fecha esse parêntese, voltamos ao assunto da aposentadoria. Então, revisando, preciso ver quando vou me aposentar, como vou me aposentar, tudo do regime de aposentadoria certinho. Segunda coisa, de onde eu vou tirar este dinheiro? Terceira coisa, investir por pelo menos um ano, um valor fixo ali todo mês. Ah, mas sobrou mais nesse mês. Bota ali numa caixinha, numa reserva para te usar num caso de necessidade. Não vai te empolgando muito, porque normalmente os primeiros meses a gente se empolga muito e depois começa a faltar para investir. Então deixa reservadinho ali e lá naquele momento investe. Não bloqueia tentando estudar sobre investimentos diferentes, qual que é o maior, isso aqui. Não. Primeiro momento é montar constância. Depois de um ano investindo mensalmente, pensando na aposentadoria, agora sim é hora da gente montar a nossa carteira de investimento e a estratégia dessa carteira. Estratégia da carteira. A carteira ela tem que ser muito bem pensada. Carteira que eu falo, carteira de investimentos lá nos bancos. Então, essa carteira ela tem que ser muito bem pensada. Tu vai querer receber mensalmente, tu vai querer um valor fixo lá, tu vai querer ter um valor da onde tu vai tirando dos juros. Então, tudo isso precisa ser pensado. E uma coisa que é primordial, diversificação. Nunca se coloca todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cai, quebra tudo. Então, a gente tem que ter essa diversificação. E essa diversificação com prioridades. Então, outro vídeo em outro momento, para esse não ficar tão longo, ele já tá bem longuinho, explicando direitinho como que a gente monta uma carteira de investimentos, como que a gente pensa na diversificação e tudo mais. O que eu posso adiantar? Tem que ter Tesouro Nacional, tá? Que o Tesouro é um investimento de renda meio que fixa, mas muito seguro, muito legal. Tem que ter alguma coisa de renda variável, ações, fundos imobiliários. Eu sou apaixonada em fundos imobiliários, falo sobre eles depois.
tem que ter algum investimento ali numa LCI, num CDB, alguma coisa assim. Então a gente tem que ir montando esta estrutura, variando, colocando aportes em lugares diferentes. Mas para isso a gente precisa começar. E nesse momento, para esse vídeo, o que eu quero? Que tu analise, que tu comece a pensar na tua aposentadoria e que tu comece a investir. Depois que tu começou a investir, aí sim a começar a estudar os investimentos. E aí aqui vai entrar vários vídeos falando sobre isso. O que é o tesouro direto, como que é cada um dos tipos do tesouro, o que é LCI, o que é LCA. Eu vou ir fazendo esses vídeos, intercalando com outros assuntos que eu trago por aqui, mas a gente vai ter esses vídeos falando de investimento. O que é mais importante nesse momento? Parar para pensar que tu precisa construir a tua aposentadoria ou a complementação da tua aposentadoria por conta própria. Começa hoje, porque os anos passam voando. Quando eu paro para pensar que eu estou há 19 anos trabalhando como funcionária pública aqui em Canguçu e que pelo tempo de serviço só falta 6 para me aposentar, isso passou assim, foi muito rápido. E por que eu digo pelo tempo de serviço? Porque eu preciso trabalhar mais tempo para fechar a idade, isso é outra história. Mas passou muito rápido. E se há 10 anos atrás eu não tivesse parado para pensar sobre isso, não tivesse aquela história da reforma da Previdência, eu não ia estar me preparando para esse momento da aposentadoria que eu pretendo poder escolher se eu quero seguir trabalhando ou não daqui a 9 anos, quando eu tiver 50. Se 10 anos passaram voando, imagina os próximos 9 que estão por vir. Então, começa hoje a pensar na tua aposentadoria, no quanto é importante tu construir isso. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!